Eu me chamo Wilson Barros e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Hoje nós temos aí, eu estou mostrando aqui uma obra maravilhosa, né? E trouxemos aqui os artistas responsáveis por essa obra. Tá? Então, à minha direita, o De Sorel, né? E à minha esquerda, o Mauro Salgado. Perfeito. Nós vamos fazer um bate-papo. Certo. Né? Primeiro perguntar individual, mas depois a gente vai aí na linha normal. Pode ser? Então tá bom. Doutor, os internautas normalmente eles perguntam como é que começou a carreira aí, a veia artística mesmo, dominar, a influência que teve, algum quadrinho e tudo mais. Tá, bom. Boa tarde para o público. Na verdade, assim, desde criança, quando eu era criança mesmo, eu já fazia uns quadrinhos, assim. Tem um filme que é tipo um subproduto, assim, do Godzilla, que acho que era Gordon, um filme americano. Ah, E tá. aí, Okay. quando eu vi esse filme, que é um monstrão gigante destruindo a América, assim. Ok. E aí, quando eu vi esse filme, eu comecei a desenhar uns quadrinhos, tipo, do monstro, assim, do Gordon. Certo. E aí... Mas desenho sério, não não, assim, quando eu era criança. Sério. Sério, assim mesmo. Ok. Porque, tipo, tem uma coisa, assim, interessante que a primeira coisa que eu li foi um quadrinho de terror. Eu tava no berço, assim, meu pai me deu um quadrinho do Drácula. Tipo... e aí, era Expresso da Meia-Noite, uma coisa assim. Okay. E aí, tipo, eu comecei na verdade, a linguagem de terror, eu tomei contato com a linguagem de terror antes de saber ler, porque eu pegava o quadrinho, ficava folheando, assim, sem saber ler, e meio que já fui decorando as histórias sem ter lido elas. E aí não tinha medo? Então, acho que porque como é a primeira linguagem que eu peguei, assim, acho que eu li um quadrinho de terror antes de ler um livro infantil, por exemplo. Então, acho que como eu comecei por terror, eu nunca tive medo. Eu tenho até inveja de quem tem medo, assim. Eu gostaria de sentir esse lance de ter medo e tal, mas eu nunca tive. Tá. Mas pegou. Mas esse é só o começo, né? Esse quadrinho, por exemplo, ele não é de terror, né? Mas foi o começo de ter vontade de contar uma história, né? De absorver essa coisa da história e tal. E, sei lá, é isso. Antes de desenhar, eu já contava história para as crianças e tal. E aí desenhar foi uma coisa que eu fiz, assim, na verdade, o desenho em si, ele é uma ferramenta para contar a história, assim, a minha relação com o desenho é essa. Tanto que o Robobots eu não desenho, né? O Robobots eu só escrevo. Então para mim o principal sempre foi contar a história, né? Certo, entendi. Ora, como é que foi aí o teu primeiro contato aí com papel? Foi um lápis aí, uma caneta? O que foi? Então puxando da mente aí, minha irmã ela é professora de educação artística, né? Então, tá, entendi. Provavelmente já comecei a desenhar bem mais novo. Ela é irmã mais velha? É mais velha, né? Minha família é bem, eu tenho 8 irmãos e... Então, certo. Mas você chegava a ver os desenhos dela? Sim. Então, na verdade, eu fechando assim, eu tinha a coleção da Turma da Mônica. Eu fui realmente alfabetizado assim com a Turma da Mônica. Tinha várias edições, colecionava. Tá. E aí, só Disney também, você gostava ou não? Gostava do Disney, gostava dos dois, porque o Disney provavelmente por causa do desenho que passava no SBT, do DuckTales, né? Ok. E aí, provavelmente eu só entrei em super-herói, assim, bem mais pra frente, com os 12 anos, quando eu comecei a ir na banca e comprar, mas foi bem mais pra frente. E assim. tinha algum personagem que você gostava mais? Ou não? Eu comprei, a primeira foi do X-Men, mas eu sempre gostava mais do Homem-Aranha. Homem-Aranha pra mim foi o personagem. E você, Desserel, de super-heróis? Super-heróis, qual que você gosta? X-Men. X-Men, tá. Tipo mas assim, aí de todos eles aí? Entendi. Dos X-Men, todos os personagens. Ah, sim, não. Eu não gostava muito do Wolverine. Eu achava o Wolverine muito brutal, assim, tipo, resolve as coisas pela violência, sabe? Tá. Eu gostava mais eu gostava do Gambit, acho que o Gambit é meio charmosão, assim, eu achava... jogando as caras. Bacana. Mas eu gostava dos X-Men no geral, assim, o geralzão dos X-Men, sempre... Minha fase herói foi X-Men, assim. Perfeito.
Mauro, o que você começou a desenhar primeiro? Quadrinho mais sério ou quadrinho mais infantil? Realmente eu lembro que eu começava a desenhar mais solto mesmo, nada muito mais sério. E aí eu lembro que ainda peguei uma fase de anime que era os Cavaleiros do Zodíaco e eu lembro que eu desenhava esses personagens, assim. Ok. Mas eu nunca desenhei super-herói. Eu nunca parava, tipo, eu gostava de Homem-Aranha, mas nunca desenhei Homem-Aranha. Então isso é uma coisa até comum em muitos amigos que desenham, eles desenhavam, tipo, gostava de desenhar, eu pegava o quadrinho, abria ele e copiava as cenas. Tipo, eu não fazia isso, eu gostava do personagem e ficava desenhando qualquer outra coisa, assim, que não fosse ou representar o personagem, sabe? Certo. E aí, isso que acaba sendo bagagem diferente de alguns desenhistas, né? Tá. Hoje, por exemplo, para você fazer uma história, por exemplo, quadrinhos, o que você tem de acervo assim, para prédios? Você pega só a internet ou não? Você tem livros, desenhos, gibis aí? O que você pega assim para tentar fazer para arquitetura em si, né? Arquitetura em si, então, algumas vezes eu tentei criar histórias realmente sem referência, porque eu não gostava muito de usar foto, né? Então, tipo, você tem que colocar uma foto, abrir e ficar puxando as coisas, eu não gostava muito. Mas isso tira o real do mundo real em si. É importante, né? É importante você ter o livro do lado. Num filme também, sem o cenário fica complicado. Sim. Então, para ambientar assim, realmente é melhor pegar um ambiente, fazer um acervo do que você quer, o lugar que você quer passar, né? Você quer montar. Então, o prédio da escola desse quadrinho é um prédio técnico, referência de uma escola mesmo, para saber o que você tem todas as informações de arquitetura, informações que são necessárias para a pessoa se ambientar. Tudo de forma correta. Então, hoje em dia eu utilizo, mas eu tento fazer o máximo, tentar pelo menos criar um pouco em cima também. Então, não só pegar a arquitetura, mas tentar pelo menos colocar alguma coisa que acrescente para a história. Ô Mauro, a internet ajudou bastante aí? Ajuda, mas assim, realmente não... Você desenha em prancheta ainda? Não, eu ainda faço quem é o primeiro processo para fazer uma história em quadrinhos é você pegar o roteiro e fazer uma decupagem. Então, a decupagem seria você colocar em desenhos esboçados bem de forma simples para você saber o andamento da história. Então, eu evito um pouco o computador nessa hora. Então, eu imprimo o roteiro e vou para a prancheta mesmo, um caderno, para dar uma esboçada. Para sair um pouco do computador, né? Porque todo o trabalho que eu faço hoje em dia é digital. Então, mas o digital não ajuda muito pelas as distrações, então tem que ser muito regrado para você não ficar. Você está fazendo uma pesquisa e passeia para um site que não tem nada a ver. Você buscando sobre animais, você descobre que um animal foi descoberto e aí você passa a ler sobre o animal descoberto em vez de fazer o trabalho. É verdade. Professor Léo, quando que saem assim, os momentos de inspiração para você? E principalmente assim, o que te levou, né, a materializar essa história aqui? Então, assim, inspiração, tipo, não sei, eu não me relaciono muito com a inspiração, assim, sabe? Eu acredito mais na coisa do trabalho constante. Então, indiferente se você está inspirado, se está num dia bom, se está num dia mal, se você tem um objetivo, você trabalha, né, para alcançar esse objetivo. Lógico que assim, a gente tem ideias, né? Tipo, surge aquela ideia lá, isso é legal. Aí você vai e anota. Mas até uma coisa que eu deixei de fazer um pouco assim é anotar. Uma coisa até besta, assim, mas uma vez eu vi uma entrevista com o Lou Reed, e o Lou Reed, o cantor, né, compositor, Sim. e o Lou Reed falava assim, que ele nunca anotava as ideias dele, porque se a ideia fosse boa, ele ia lembrar. E aí eu comecei a treinar isso também. Tipo, eu não anoto tantas ideias quanto eu anotava antes, porque você acaba anotando aquela bobeira que de repente numa hora faz sentido, mas, sei lá, passou 3 semanas, você vai ler de novo e não faz mais sentido aquilo, sabe? Então eu deixo as ideias, eu passo muito tempo com as histórias na cabeça, assim. Okay. Tipo, eu tô tô fazendo... incorporar, né? Eu tô fazendo o Armobots agora, mas na minha cabeça a gente tem um próximo projeto que vamos trabalhar pro ano que vem, que é Geração Terrorista. Então, assim, a minha cabeça tá ali, bacana, tipo, mergulhada no Geração Terrorista já. E o nome, como que foi aí? Então, é interessante e a, que a localidade, assim, o jeitão. Então, é interessante que assim, o Armobots, ele é baseado, é uma adaptação, digamos assim, de um jogo. É um jogo para celular da Zundenk, até tem o nome da Zundenk aqui. O Mauro trabalhou com a Zundenk na concepção desse jogo, ele pode até falar melhor depois. E aí, tipo, o Mauro tinha a ideia de transformar aquele jogo em uma história em quadrinhos. O jogo ele é um jogo de batalha, né? Então, assim, tem um personagem, que é um robô, contra outro robô. Não tem, assim, uma história mais elaborada além
do próprio conflito em si. E aí Sim. ele me pediu ajuda para elaborar o universo. Aí o que eu quis fazer assim é duas coisas. Uma que o quadrinho a gente quis respeitar o que é a batalha de robô real. Certo. Então a gente pesquisou bastante, ele já tinha pesquisado bastante para fazer o jogo, eu tive que entrar também de cabeça nesse universo de batalhas de robôs. E a gente pesquisou bastante para ser fiel, porque a gente visualizou que o público da batalha de robô ele tem uma ausência de produto que fala daquilo mesmo. Não sei, é como no Japão, assim, o Japão trabalha muito com o mercado de nicho, o quadrinho Sim. japonês. Então, de repente, o cara ele é fã de basquetebol, ele tem um quadrinho de basquetebol. E não é basquetebol no espaço, sabe? Não é uma piração de basquetebol, não, é basquetebol. O cara gosta de basquetebol e tem um quadrinho de basquetebol. Então a gente quis fazer isso. O cara gosta de batalha de robô, a gente quer fazer um quadrinho de batalha de robô. Então, tem um outro contexto que é mais lúdico, assim, que é mais fantasioso, que, assim, eu quis que o jogo fosse importante para os personagens. Ok. O universo fosse muito importante. Então eu criei um universo em que a batalha de robô é como se fosse o futebol pro brasileiro, sabe? Ou até mais, né? Até mais do que é o futebol pro brasileiro, que acaba sendo até uma reposição do sistema de ensino, dos personagens e tal. Então eu criei esse universo para justificar porque tanta gente vai focar em batalha de robô. Mas a batalha em si ela é bem Bacana. fiel. Eu ia até fazer uma pergunta, como é que você, às vezes o roteirista pensa e já pensa num desenhista. Sim. Né? Na realidade é que vocês dois conversaram antes, né? Na realidade, Ele assim, seria o mais indicado para fazer esse projeto aqui. na realidade, hoje eu só penso em fazer quadrinho com o Mauro. Pode. Tá, que bom. É, Uma parceria bacana. a gente tem tanto que a gente assina com o nome Ecopop. A gente criou a Certo. Ecopop é eu e o Mauro. Assim, Perfeito. se eu for fazer outra coisa, nem vai se chamar Ecopop. Vai ser tipo Dessorel com outra pessoa, né? A Ecopop é eu e o Mauro. Então, e aí quando eu escrevo, claro que eu tenho que pensar que vai ser feito no traço do Mauro. Então isso tem um impacto na história. Sem dúvida, sem Você dúvida. pensa a história com aquele tipo de desenho, aquele tipo de estética. Certo. Entendi. Não, muito interessante. Ô Mauro, fala aí o teu universo aqui na hora de fazer. Você leu o roteiro, aí você já pensou assim em quadrinizar, ver a quantidade de páginas que você ia, a quantidade de quadrinhos, os elementos e tudo sim. mais, tá? Geralmente a gente já conversa bastante durante a produção, a gente faz praticamente, sabe, para poder funcionar, né? Então a gente já delimita quantas páginas vão ser durante o quadrinho, porque a gente organizou todo o projeto já. A gente tinha a intenção de fazer 10 edições como essa. Então já sabe, 10 edições e quantas páginas vão ter cada edição, para justamente já ter no orçamento o quanto a gente vai gastar para poder fazer o projeto. Porque também não adianta ter uma expectativa e ela não ser real, né? Sem Então a dúvida. gente queria fazer justamente, tem tantas páginas, são tantas edições, qual que vai ser o custo disso e a forma que a gente vai fazer para custear isso. O Crystal Kids foi aí, o nome da primeira história, é isso? Crystal Kids a gente colocou o nome da primeira história, mas mais pra marcar o grupo, porque são times, né? Certo. E aí o Crystal Kids é o time protagonista da história. E aí eu quis que o primeiro título fosse Crystal Kids, porque já tem Robobots, que é o nome da história. Sim. Astoria, que é o nome da colônia espacial que eles vivem. Então são muitos nomes, né? Eu já quis colocar Crystal Kids pra gravar o nome, que é o principal mesmo, que é o nome do time, né? Tá, ok. Crystal Kids, o nome na verdade foi uma ideia do Mauro. Que é uma brincadeira com o conceito de índigo, de crianças índigo, né? Não sei se você conhece esse Não termo, que muito. elas são Eu lembro que era predestinados, sabe? Umas crianças que têm um QI elevado, né? E, era uma geração que tirado se do dava. X-Men, isso aí? Não? Não, na verdade não, mas era... deve até ter tradição referência do X-Men pra Talvez isso daí. possa até realmente ter uma referência a isso, mas eu tinha pesquisado que já era pensamento que já era uma próxima geração de crianças iluminadas que teriam inteligência, seria uma evolução do ser humano na escala. E aí seriam essas Crystal Kids, também chamado de Indigo Kids, né? De crianças índigo, né? Índigo é o nome mais popular, mas crianças Crystal Kids é um nome alternativo, né? E aí o Crystal Kids é o nome do time e o Índigo é o nome do robô deles, né? Pra ficar dentro do clima. Né? Quantos capítulos vai ter? Então, a gente tem... cada capítulo é uma edição, né? E a gente está visualizando... A gente projetou, né? Porque a gente escreveu um projeto. O projeto tem 10 edições. Interessante. E aí, só que a gente está fechando meio pro arco para não criar dependência das edições. Então, a gente dá 1 a 4 é um arco.
Ok. E aí a gente está projetando das 5 até, a gente ainda não definiu muito bem, mas acredito que é das 5 até a 8 será um outro arco. Então assim, a pessoa pode comprar a edição número 5 sem ter a edição número 4, porque senão fica muito extensa, tipo, sei lá, acaba Não, a e é número bom, 2, a porque pessoa não depois consegue ler pode a ser história. uma edição assim com os 4, Pode né? compilar. Depois das 5 até a Sim. É oitava, exatamente esse né? pensamento. Não? Isso. E depois uma das 10. Tá. É. Né? Uma Exato. edição assim mais. Exatamente para a Uma pessoa, das realmente 10. é a forma que as pessoas consomem no Brasil é essa de pegar em arcos. Geralmente a gente fez com a ideia de ser fascículo para as pessoas já acompanharem a história, né? E a gente já está com produção do projeto, já começar a andar. Porque se fosse juntar, fazer 4 histórias e lançar, provavelmente só aconteceria no ano de 2018. E não era a nossa intenção. Eu já estava com esse projeto de 2016, no meio de 2016 já estava sendo produzido. E a gente não queria atrasar o lançamento do projeto, né? Bacana. Então, a gente se antecipou e lançou desse formato. Né? Muito legal. O Léo, e enquanto você pensa aqui no projeto do Robobots, também vê outras ideias de outros projetos em paralelo? Eu tento não misturar, mas as coisas acontecem ao mesmo tempo. A vida é louca, né? Tipo, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas eu tento não misturar, assim, porque eu acho, assim, o processo de escrita, a parte mais difícil, pra mim, pessoalmente, é a imersão. Ok. Então, assim, pra eu escrever Robobots, que nem você falou, inspiração. Não é inspiração pra mim é imersão. Pra eu escrever Robobots, se eu não tiver imerso hoje, e for pegar um roteiro hoje, a minha capacidade de trabalhar esse roteiro vai ser menor do que quando eu estiver imerso na história. Porque eu estou visualizando mais coisas, estou pensando nos personagens, como eles agem, o que é mais importante de contar, sabe? Então, como tem esse processo de imersão, é difícil trabalhar histórias ao mesmo tempo, porque ou eu estou imerso em uma ou estou imerso em outra. Ou minha cabeça está em Astoria dos Robobots, ou minha cabeça está em São Paulo da geração terrorista, sabe? Quando você pensou nisso daqui, você teve uns lapsos de como será o segundo capítulo? Ah, não, Deixa sim, a uma- gente uma já. ação. Isso, não. Na verdade eu faço sim, é meio misturado, né? Porque eu faço um projeto primeiro, né? Então, primeiro eu tenho eu visualizo a história por completo, e aí eu vejo como eu estruturo essa história em capítulos, né? Entendi. Então, é até um processo que eu comecei que eu não dava tanto valor antes, e a partir do Robobots e desses próximos projetos que a gente deve lançar, eu comecei a trabalhar mais que é o pré-roteiro, né? Então, assim, trabalhar os elementos pré-roteiro, sabe? Então, realmente, todas as histórias que eu escrevo pro Mauro, essa parceria que eu tenho com o Mauro, da Ecopop, todas as histórias, elas têm um projeto. Então, primeiro eu escrevo um projeto, eu falo como são os personagens, como é o universo, e o que é importante contar, sabe? Aí depois eu defino uma storyline, depois eu escrevo um argumento, faço uma lista com os personagens, características físicas, sabe? Etc. Então, assim, eu passei a valorizar bastante o pré-projeto. Então, o capítulo mesmo, ele vem depois. Depois que eu sei qual é a história, então, quando eu escrevo um capítulo, na verdade eu já sei que são os outros, né? Só como a gente organiza, porque o lance do quadrinho é espaço, né? É uma Sem mídia dúvida, econômica. É verdade. O quadrinho é uma mídia econômica. Então você tem uma história grande, inclusive todas as histórias que eu escrevo, elas são maiores do que o público vai ler. Então o Robobots, ele tem diversas histórias, acontece isso, tem uma questão política, tem não sei o que, mas o que a pessoa vai ver é o que dá pra contar na mídia do quadrinho e o que é importante para ela entender a mensagem que a gente quer passar. Interessante. Ô Mauro, e aí? Você quer complementar um pouquinho? Porque eu vejo que vocês têm assim uma afinidade muito grande nas ideias. Sim. Né? Porque através do roteiro você tem que procurar fazer os desenhos e tudo mais, mas também pensando com a cabeça dele, né? Sim, de fato. Mas acho que é muito fácil, porque a gente conversa bastante, né? Então não é uma coisa... Moram perto também? A proximidade Não, a ajuda? gente mora longe, mas o WhatsApp faz todo dia namorando lá tá. no WhatsApp. Bacana. Assim, uma coisa importante, que se for para alguém que estiver interessado em criar quadrinho, assim, a gente já fazia quadrinho há muito tempo, mas a organização foi a chave para esse projeto, assim. Acho que é alguma coisa que a gente aprendeu como um duo, é isso. Na verdade, não é só a gente vai começar agora a fazer um quadrinho, a gente quer fazer um quadrinho de robô.
Isso tudo que já tá, a ideia do quadrinho todo já está feita já. Isso daqui a gente só está executando como se fosse um projeto bem profissional. A gente parou organizando pré-histórias, o Bruno escreveu os pré-roteiros, os personagens estão desenhados, já tem o concept dos outros personagens da próxima história. Então estamos realmente tratando como um trabalho sendo feito. Então quando eu for parar, eu vou parar de fazer outras coisas, estou fazendo esse trabalho para dar atenção devida. Então a diferença maior é você ser organizado. Então a gente tem pastas compartilhadas, nós compartilhamos informações constantemente. Ó, esses daqui são os RAFs, esses daqui são as minhas referências. Então o trabalho constantemente vai e volta para chegar no que a gente queria passar realmente. Né? Então, Legal. Depende muito da conversa, né? Para não ser uma coisa só unilateral e, putz, eu não gostei desse personagem. Não, a gente coloquei exatamente por causa disso, por causa disso. Se você não gostou, a gente muda, mas a intenção desse é essa. Então vamos colocar dessa forma. Então tudo é conversado mesmo. Mauro, você criou algum personagem próprio seu? Não, na verdade, não. Eu acho que eu não tinha. Antigamente talvez eu tivesse criado alguns personagens, mas nunca tinha criado uma história para envolvê-los mesmo. Okay. Então, atualmente, assim, tem coisas. Como eu falei, a gente desenhista é mais visual do que roteiro, né? Sim. Então, a gente cria muito esboço, mas não amarra as histórias. E hoje, por conta dessa parceria que a gente formou mesmo e concretizou, a ideia agora é realmente, se eu tenho ideias visuais, eu quero que ela tenha uma profundidade de história. Então, vou criar o personagem, vou escrever um storyline, que é uma ideia desse personagem, e aí eu vou conversar com o Bruno e o que a gente vai fazer com isso daqui? O que você acha dessa ideia para poder fazer? Então não vou deixar mais no livretos com vários rascunhos de personagens. Verdade, né? Tem alguém que influenciou você algum personagem? Por exemplo, sei lá, amigo, alguém da família, namorada, algum personagem? Já tem. Minha namorada ela já está em algumas histórias já. Algumas histórias visualmente bacanas. Já o cabelo dela, o visual dela já está em algumas histórias, né? E amigos com certeza, a gente realmente representa, né? Mas assim, inspiração, acho que ela vem de todos os lugares, a gente tenta só canalizar realmente, porque é muito fácil de dispersar nos dias de hoje, né? Então a gente está tentando, sabe, você pega as referências e tenta centralizar e formar um canal para ela, sabe? Porque só inspirar, às vezes você desenha e não tem muito sentido, mas isso daqui não é bom pra história, entendeu? Mas é uma coisa que eu realmente, assim, eu não desenho muito super-herói, assim, acho que homem musculoso, essa parte da figura humana, essa coisa não foi parte eu consumi, mas não representei no que eu faço, sabe? Então isso, e boa parte do quadrinho, assim, acaba acontecendo de influência com o super-herói, né? As pessoas acabam tendo essa influência, né? Mas é isso, assim, realmente referência eu gosto de ver várias histórias, mas ainda estou aprendendo como canalizar para as minhas também. Perfeito. Léo, nós estamos nos tantos finais aí, você legal. quer deixar algum contato seu aí? Acho que resume assim, em deixar o contato da Ecopop, né, nosso duo. Tem a página no Facebook, então é só procurar Ecopop no Facebook ou facebook.com/Ecopop. E aí lá na Ecopop a gente posta os nossos trabalhos pessoais e novas edições vai sair por lá. Dá pra comprar as edições de Rumble Bots pela página do Facebook. Então Okay. acho que a Ecopop a gente concentra a informação lá e fica mais fácil pro pessoal acompanhar. Então eu deixo esse contato. Maravilha. Ok. Então, com os agradecimentos aí ao Dessorel e ao Mauro Salgado, nós finalizamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Grande abraço e até a próxima. Valeu!